Boa noite a todos. Graça e paz seja com cada um de nós, amém? Sejam todos muito bem-vindos. Damos início a esse culto e eu quero compartilhar 2 versículos. Não precisa abrir, tá escurinho. Ouça com bastante atenção e nós vamos ter um momento de oração, invocar o amado da nossa alma, né? A presença que nós viemos buscar. Vamos declarar para o Senhor que Ele é bem-vindo aqui neste lugar. Isaías 60, verso 1 e 2. Levante-se, refulja, porque chegou a sua luz e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos. Diga, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. Amém? Você pode nesse tempo reconhecer que o mundo pode estar em trevas, mas a luz, a glória do Senhor tem raiado sobre você? Deus tem te sustentado, Deus tem provido o que você precisa, e nós precisamos reconhecer isso nessa noite. Que Deus está conosco. E que a luz dele está brilhando, a glória dele está brilhando, raia sobre nós. Vamos nos colocar na presença do Senhor com o coração assim, aquele sentimento de gratidão. Fique à vontade, se você quiser se colocar de pé para clamar, se ajoelhar, permanecer sentado, fica à vontade. Senhor Deus, Tu és bem-vindo aqui neste lugar, Senhor. Onde 2 ou 3 estão reunidos, o Senhor ali estaria. Essa é a Tua palavra e nós cremos que o Senhor está aqui, Jesus. Receba a nossa gratidão, Senhor, por ser o Deus da nossa vida, o nosso cuidador, o nosso protetor, o nosso redentor, aquele que cuida de nós, o Senhor cuida de nós, aleluia. O Senhor é o Deus que veio e provê, e o Senhor tem sido tão bom para nós, Senhor. Tão bom, Senhor. Tão bom, o Senhor é tão bom. Por isso, Deus, nessa noite nós Te agradecemos. Te agradecemos pelo Senhor ser tão fiel na nossa vida. E aquilo que ainda buscamos de Ti, descansamos. Porque sabemos que o Senhor já está lá na frente, Senhor, preparando, agindo, porque é assim que o Senhor faz. Queremos ser livres nessa noite de toda ansiedade, toda preocupação, tudo aquilo que quer tirar a nossa paz, porque nós temos um Deus que é soberano, um Deus que está assentado num alto e sublime trono, que reina, e Ele tem poder sobre as trevas, Ele tem poder sobre demônios, Ele tem poder contra o inimigo que quer se levantar contra a nossa vida. Por isso nós queremos nessa noite nos esconder em Ti, Senhor. Nesse esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, e descansar. Toma o Teu lugar aqui, Senhor, Tu és bem-vindo. Em cada vida, em cada coração, Senhor Deus, Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo aqui neste lugar. Fala conosco nessa noite, Senhor, tira todo impedimento. Todo impedimento na nossa mente, toda distração, nós repreendemos agora no nome de Jesus e declaramos que a nossa mente ela está agora cativa à Tua palavra. Deus, nós reconhecemos que é através da Tua palavra que vem a nossa fé. A fé vem pelo ouvir a palavra, e eu creio que a nossa fé vai aumentar nessa noite. Eu creio que o Senhor vai fazer algo poderoso nessa noite, porque a Tua palavra é viva, é eficaz. A Tua palavra tem poder. A Tua palavra não é apenas um conhecimento. A Tua palavra tem poder. Poder. Opera nessa noite, Deus, em cada um que aqui está. Opera nessa noite. Opera, Senhor. Tu és o único que pode, Deus.
operar aqui dentro, Senhor. Aquilo que as pessoas não estão vendo, aquilo que está por trás de um sorriso. O Senhor conhece os traumas, as dores, as angústias, as aflições, as decepções. Mas eu creio no poder da Tua palavra. Eu creio no poder da Tua palavra. Eu creio, Deus, que o Senhor é aquele que chamou Lázaro para fora. Eu creio no Teu poder. O Senhor é o que disse para aquela menina: Talita cumi, levante-se. O Senhor é esse Deus, é o nosso Deus. Aleluia. Você pode por um instante se colocar de pé. E erguer assim as suas mãos. E abençoar as pessoas que estão aqui, cada família representada. Abençoar esta cidade, esta igreja. Libera palavras de bênção. Diga: eu te abençoo em nome de Jesus. Que Deus seja contigo, que Deus seja na tua casa, que Deus te dê a vitória, que Deus te dê uma palavra, que Deus te dê uma direção, que Deus te dê a provisão, que Deus libere sobre você unção nessa noite. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe, abençoe tua casa, tua família, que Deus abençoe sua vida, o seu futuro, o seu amanhã. Deus está cuidando, Deus te abençoe. Amém? Amém. Pode se assentar. E pode abrir comigo no livro de Ruth, capítulo 1. Livro de Ruth, é depois de Juízes e é um livro antes de 1 Samuel. Livro de Ruth, capítulo 1. Vamos ler primeiramente do 1 ao 5. Na época dos juízes, vou esperar todos acharem. Ruth, capítulo 1. Repetindo, é depois de Juízes e um livro antes de 1 Samuel. É um livro pequenininho, só tem 4 capítulos. Às vezes a gente passa, né? Quando vê, já passou o livro. Amém. Ruth 1, primeiramente do 1 ao 5. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém, de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Até aqui, por enquanto, deixa aberto o livro. Essa é a história de uma família. O livro de Ruth relata o drama de uma família que morava em Belém. Sabe o que significa Belém? Casa do pão. Só que em Belém houve fome. Na época dos juízes, eu não sei se você recorda uma ministração que eu falei sobre expulsando os inimigos do vale. Lembra? Que Deus tinha mandado expulsar e eles estavam convivendo. Quando vê aqueles inimigos do vale se levantam como adversário. Era do livro de Juízes. Aí Deus começa a levantar juízes para julgar as causas do povo.
Naquela época não tinha ainda os reis, foi depois que Deus levantou os reis. Então, era meio que, no livro de Juízes, você quase que vê mais ou menos uma sequência assim. O povo busca a Deus, é abençoado, aí se desvia, aí vem alguma coisa contra eles, a mão do Senhor pesa, acontece algumas coisas, aí o povo chora, aí o povo se arrepende, aí volta para o Senhor e começa todo o ciclo de novo. Então, nós não sabemos o motivo pelo qual havia fome, mas havia fome. Na casa do pão, não tinha mais pão. E aquela família se vê, talvez induzida por sua necessidade de ir para algum lugar que tinha pão. E eles vão para Moabe, uma terra pagã, outros deuses eram adorados ali. E Elimeleque, que é o homem da casa, da família, sabe o que significa o nome Elimeleque? Deus é meu rei. Só que num momento de fome, gente, fome é uma coisa que perturba a gente, não é? Inquieta. E a fome fez ele não consultar a Deus. Não houve um consultar a Deus é meu rei, esse era o nome dele. Mas na hora de sair de Belém, da casa do pão, porque não tinha mais pão, ele não consulta a Deus. Ele simplesmente vai porque ele vislumbra que lá há fartura, lá tem comida, eu vou para lá. E conduziu a sua família, não consultou ao Senhor. Foram para uma terra pagã, procurando ter essa fome saciada, achando que lá poderiam ser felizes, mas eu quero lembrar você que os planos do homem podem ser frustrados. São os planos de Deus que jamais frustrarão. E, em vez de Elimeleque se refugiar em Deus, enfrentar a crise, ele fugiu da crise. Não tinha mais pão na casa do pão. Ele fugiu. Era mais fácil de resolver a situação. Só que eu pergunto a você, o que nós fazemos na hora da crise? Na hora da fome? Na hora que a gente está com fome, e esse casa do pão, eu quero que você enxergue, talvez isso aqui como algo vazio, isso aqui pode representar a tua vida, isso aqui pode representar o teu casamento. Você fala, pastora, não tem pão na casa do pão. Acabou o pão. Acabou o amor, acabou a paixão, acabou, entende? Ai, pastora, na igreja não consigo sentir a presença do Senhor, pastor, acabou, acho que o pão, não tem mais pão nessa casa. Vou ir para outro lugar. No meu casamento, no meu relacionamento, está tão frio. Eu acho que é melhor terminar. Eu acho que eu vou em algum lugar procurar pão. Foi isso que a família de Elimeleque fez. Deus é meu rei, mas na hora da crise, tomou a decisão segundo o seu coração. E o que acontece? Elimeleque, que foi procurar comida, saciar a fome para viver, morre. Elimeleque, que conduzia a sua família para algo melhor, onde teria fartura, prosperidade, não vê nem os filhos se casar, porque primeiro ele morreu. E depois os 2 filhos morrem. Casaram-se primeiro, depois morreram. Casaram-se com moabitas. Olha as consequências quando nós queremos saciar a nossa fome.
talvez nossa carência, nossas necessidades, e nós não consultamos a Deus, nós só estamos pensando, eu preciso saciar minha fome. Aonde que tem pão? Às vezes a gente é assim. Em vez de falar com Deus, a gente quer falar, desabafar com alguma amiga, e aquilo é um pão natural, mas não nos sacia a alma. Lá em Moabe tinha um pão, mas um pão perecível. Noemi queria encontrar a vida lá, prosperidade, comida, mas lá ela não encontrou paz, pois ela sepultou seu marido, sepultou seus 2 filhos. Essa palavra tem que trazer temor ao nosso coração. Porque quando nós queremos fugir de uma crise, a gente está manifestando uma indisposição nossa de querer lutar, de querer resolver. É mais fácil fugir. E lá está Noemi. Foi para Moabe porque não tinha pão na casa do pão. Só que tem gente que ficou em Belém. Tem gente que não saiu da casa do pão. Tem gente que ficou lá. E quem sabe pessoas que pensaram assim, acabou o pão, mas o doador do pão está vivo. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Toda vez que você tiver uma crise, algum problema, enfrente, querido, na certeza que Deus vai prover para você aquilo que você precisa. Seja a solução, seja uma reconciliação com seu cônjuge, no seu casamento, na sua vida, no trabalho, na igreja. É fácil, né? Nós que somos pastores, né? Tem aqueles, às vezes, que estão lá para dar a nota do culto, né? Hoje foi assim, hoje foi assado. Mas cadê você para vir aqui orar? Cadê você para vir aqui clamar para o Deus que é o provedor do pão? Tem gente que quer as coisas prontas, não é? Tem gente que quer entrar aqui e já... Às vezes a unção, querida, a presença, o pão espiritual tem que buscar, tem que clamar, tem que desejar. Então, querido, se você tem alguma crise, enfrentando alguma crise, algum problema, quero te lembrar que Deus continua sendo. Foi Ele que deu o pão. Ele que fez descer o pão vivo. Jesus. E verso 6 agora. Lembra que eu falei que lá em Belém ficou gente, não saiu todo mundo. Não é todo mundo que abandona quando acaba o pão. Quando acaba o pão num casamento, quando acaba o pão num relacionamento, na igreja, no trabalho. Tem gente que ficou lá. E tem gente que se lembrou. Vamos mais uma vez clamar a Deus. Pela sua visitação, pela sua provisão. E aí, olha o versículo 6, Ruth 1:6. Quando Noemi soube em Moabe, ela ainda estava em Moabe, que o Senhor viera em auxílio do seu povo. Perdeu, gente, o Senhor tinha vindo já lá em Belém, e ela não estava lá. Só que ela ouviu falar que o Senhor tinha visitado o povo. Que o Senhor tinha vindo em auxílio do povo, que aqueles que tinham ficado em Belém tinham clamado, e Deus misericordioso tinha trazido de volta o pão. Quando ela ouviu falar, ela já viúva, tinha perdido seus 2 filhos, ela pensou, eu vou voltar, porque esse caminho que eu trilhei, eu preciso voltar para a casa do pão, porque lá Deus vai dar o pão,
Eu preciso voltar. E fala o versículo 6, quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. 7. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado, enquanto voltavam para a terra de Judá. Noemi disse às 2 noras, voltem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar bem alto. E lhe disseram, não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi, voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite, e depois desse luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas, para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar, bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou, veja sua concunhada, está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada, que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava, de fato, decidida a acompanhá-la, não insistiu mais até aqui por enquanto. Quando nós decidimos, nos nossos problemas, nas nossas crises, não tomar decisões com o nosso próprio intelecto, mas buscar de Deus uma direção, uma palavra, não ser guiado pela nossa fome. Gente, a nossa fome é traiçoeira. A nossa fome pode fazer você sair da dieta, não é, mulher? É a fome. A nossa carência emocional, as solteiras aí, pode cair em laço, não pode? Pode vir aquele galã assim, ó. E daí você, nossa, mas ele me achou tão linda, tão maravilhosa, e você está nem aí se ele é do Senhor, se ele tem um compromisso com... Está entendendo o que a tua fome é capaz de fazer? A tua fome, marido. Ah, pastora, não tem mais pão na casa do pão, não tem mais pão no meu casamento, pastora, está faltando. Aí você dá um jeito de ir para Moabe. Você acessa alguma coisa no celular. Você acha uma amiguinha aqui. Está entendendo? Querido, clame a Deus, o Deus doador do pão, para Deus restaurar a tua vida. Para você solteira encontrar um homem do Senhor. Para você casado ter o teu casamento renovado. Deus é aquele que transforma a água em vinho. Está entendendo? Tem morte em Moabe. Você acha que vai encontrar vida, prosperidade? Tem morte, tem sepultura em Moabe. Cuidado com as tuas carências, cuidado com a tua fome. Cuidado. Lembra que Deus, Ele é o que dá o pão. O pão que sacia. Aquele que come do meu pão, disse Jesus, jamais terá fome. Não fuja da crise na sua casa, na sua família, não fuja. Clame a Deus. Está faltando pão? O pão pode ser enviado pelo Senhor. Assim como o Senhor visitou Belém. Não foi o que nós lemos? Deus pode te visitar. Deus pode mudar a tua crise. Tem alguém que crê nisso nessa noite? Amém? Amém.
E a partir do momento que Noemi decide sair de Moabe, viúva, tinha perdido os 2 filhos, pensou, eu estou só. Gente, para uma mulher naquela época, era quase ser uma desgraçada, não é, pastor Valdir? Não tinha nada, não tinha bens, não tinha dinheiro, não tinha marido, não tinha filhos. Mas a partir do momento que há uma decisão no meu coração, no teu coração, de dizer, eu cansei, minhas decisões me levaram aqui, eu vou voltar para Belém, para a casa do pão, porque Deus trouxe pão de novo para aquele povo que clamou, e eu lá, eu quero estar, eu quero comer daquele pão. A partir do momento que ela decidiu, eu vou voltar, Deus já proveu para ela uma companheira de vida. Ruth. O nome Ruth significa amiga. E Ruth é uma história tão linda, que a gente vê até, às vezes, essas palavras dela em casamentos. Mas, na verdade, foi a declaração de uma nora para a sua sogra. Onde você for, eu irei. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. A gente vê isso em declaração de casamento. Mas foi Ruth que declarou para Noemi. Olha o que Deus faz. Ela nem era do povo de Deus, era moabita. E ela falou, não, agora eu quero ir com você. O teu povo vai ser o meu povo, o teu Deus vai ser o meu Deus, eu vou contigo. E não insistas comigo, porque onde você for sepultada, eu vou ser sepultada também. Gente, o que é isso? Quero dizer que Deus levanta pessoas para te ajudar na caminhada de volta. Amém? Deus levanta a gente, porque Deus usa a gente, porque a gente, bate assim, a gente é templo do Espírito Santo, e Deus usa a minha e a tua vida sim. Deus usa, é para a glória dele, mas ele usa a gente sim. E só na decisão de Noemi voltar, Deus já estava levantando alguém para caminhar com ela. Ela já não estava mais só, sem família. Gente, isso é muito lindo. Eu fico emocionada de ver o cuidado de Deus. Porque, gente, a perspectiva, a visão de Noemi, diante dessa crise, desse luto de morte e sepultamento, ela não enxergava mais solução. Tanto é que ela diz para as noras, olha, mesmo se hoje ainda eu me casasse, e eu ainda velha aqui, eu tivesse filho, vocês ainda iam esperar esse filho crescer para eu dar eles como maridos para vocês? Não tem solução, filhas, vão de volta para casa da mãe de vocês. Só que Deus é Deus. Deus estava convertendo o coração ali de Ruth. Porque Deus faz assim, Deus envia pessoas para nos ajudar na caminhada. E ela volta. Só que, às vezes, queridos, nas nossas trajetórias, nossas decisões, nós passamos por situações que são traumáticas. Situações que a gente enxerga, se a gente se olhar no espelho, a gente enxerga assim, fracasso. Você sabe o que significa o nome Noemi? Encantadora, agradável, suave, minha doçura. Aí sabe o que acontece quando ela chega em Belém? Vamos ler versículo 19 de Ruth 1? Ruth 1, 19. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando todo o povo ficou alvoroçado por causa delas e começaram, será que é Noemi? Perguntavam as mulheres entre elas. É Noemi? Eu estou vendo bem. É Noemi que está voltando? Depois de 10 anos, é Noemi? Eu acho que é. E estavam entre as mulheres alvoroçadas, perguntando umas às outras. Versículo 20. Olha como estava o coração dela. Mas ela respondeu, não me chamem Noemi,
Ou seja, não me chamem agradável, suave, doçura. Não me chamem disso. Chamem-me Mara. Mara significa algo amargo. Me chamem agora de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Olha só o sentimento dela no 21. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com sua nora, Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Você já passou por alguma coisa que você se sentiu tão amargurado, tão amargurada, a ponto de pensar: Deus está contra mim. A mão do Senhor está pesando contra mim. O Senhor me trouxe desgraça. Era assim que Noemi se sentia. Não me chamem mais Noemi, me chamem agora de Mara. Porque é assim que está a minha vida está amarga. E às vezes a gente na nossa vida é assim. A gente transfere para Deus toda a culpa. Sabe? O Senhor trouxe essa desgraça. Mas Deus é misericordioso, amém? Deus tem um futuro, mesmo quando a gente não está enxergando nada. Deus tem algo novo para nós. Deus já estava se movendo quando inclinou o coração de Ruth para seguir Noemi. Deus já estava planejando, mas Noemi precisava passar por um processo de restauração. Assim como a gente que sofre algo, uma perda, um luto, às vezes a gente precisa passar aquela coisa que você diz assim: eu não entendo porque Deus permitiu isso. Mas eu quero dizer que Deus é gracioso, Deus é misericordioso. E Deus tinha um futuro, algo lindo ainda, para Noemi e para Ruth, que também Ruth, nós pensávamos, ela também tinha perdido o marido. Quantas esposas aqui? Já pensou você perder seu marido? Já pensou? E eu não quero ali ler todo o capítulo, mas se você ver o capítulo 2, começa assim: ó, Noemi tinha um parente por parte do marido, que era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque, chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a colher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz. Que coisa, que cristocidência. Chega a Belém, estavam com fome, não era? Fome. Na viagem, agora eu quero o pão da casa do pão. Foi justo numa plantação, os ceifeiros lá colhendo espigas, ela vai na plantação, justo na plantação de quem? Boaz, que era um parente próximo da parte de Elimeleque, que era marido de Noemi. Que naquela época, queridos, era assim: faleceu o marido de Noemi, faleceu os filhos de Noemi. Havia um resgatador, era o parente mais próximo e de mais posses ali, que poderia comprar aquela terra
para que, digamos assim, me corrija talvez, pastor, aquela família, o nome daqueles homens não ficassem no esquecimento, daria continuidade. Aí, queridos, ela estava nesse campo justamente de Boaz. Deus, ele guia quando nós nos dispomos a voltar, a buscar o pão que vem de Deus para solucionar as nossas crises. E sabe o que aconteceu? Vai dizer ali nos próximos versículos, casualmente naquele momento chega quem? Boaz. Ele vê alguém diferente ali e pergunta, quem que é essa moça? Essa moça é Ruth. Ela é a nora da Noemi. Noemi, a mulher de Elimeleque, que é meu parente. Aí começa, se você ler, querido, leia em casa o livro de Ruth, são 4 capítulos, não vou poder ler aqui todo o capítulo, todo o livro. Aí um favor, uma graça de Deus sobre Ruth, que ele convida ela para almoçar ali, comer, dá do melhor para ela, sobra que ela leva para casa, para a sua sogra. E há um cuidado todo especial de Boaz. Ele fala assim, ó, fique aqui neste campo com as minhas servas. Não vá para outro campo, para que ninguém te moleste, ninguém abuse de você. Todo um cuidado. Aí Noemi, você vai vendo ali no capítulo 2, 3, fala, minha filha, você precisa ter um lar. Então faz assim, 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 assado. Ela orienta Ruth para num certo momento ali, depois que Boaz já tinha comido de noite sua janta, tinha bebido seu vinho, se deitou junto, debaixo de um pé, que eu não me lembro que árvore aqui, e ela falou assim, olha, você se banhe, se unja com o melhor perfume, bota o seu melhor vestido, espera ele adormecer, você deita aos pés, não é no colo, nos pés. Deita-se aos pés dele. Quando ele acordou, ele levou um susto. Ele viu lá Ruth. Aí Ruth fala, Boaz, você é o nosso resgatador. Aí acontece a história, tinha outro parente que também estava na jogada, mas quando soube que no pacote da terra viria Ruth para ser esposa, ele falou, não, fica com você a terra. Estou resumindo aqui, tá? Os 4 capítulos. Resumindo, Boaz resgata a terra, compra a terra de Noemi, se casa com Ruth, eles coabitam, ela engravida, tem um filho, e o nome desse filho, Obed. Obed foi pai de Jessé, Jessé foi pai de Davi. Jesus é da genealogia de Davi. Olha que restauração. Essa figura, querido, quando você lê, é a figura de Jesus também que nos compra. Ruth nem era do povo, era uma estrangeira. E ela tem horas no texto aqui, você fala, que ela fica quase que constrangida pela maneira que ela foi tratada por Boaz. E assim Jesus é. Não sei que caminho você trilhou, não sei quantas vezes você foi para Moabe por causa da tua fome. Mas se hoje você decidir, a minha fome vai ser saciada pelo verdadeiro pão, eu preciso voltar para Belém, a casa do pão. Eu preciso receber do pão vivo que desceu do céu. É isso que vai saciar a minha fome. Se você decidir isso, eu quero dizer que Deus pode te dar um futuro ainda maravilhoso. Noemi ainda estava passando por um processo. Só quero encerrar lendo. Abre o capítulo 4. Você tem, será que um amigo ou uma amiga, que às vezes você está vendo mais bênção na vida dessa amiga do que ela mesma? Vou dar um exemplo assim. Às vezes aquela amiga está ainda meio chororô, assim, você... Mas amiga, olha isso aqui que Deus fez na tua vida, amiga. É mais ou menos isso que nós vamos ler. Noemi estava ainda naquele processo de se livrar
da Mara. Da Mara, da amargura. Só que Deus trouxe algo para Noemi, um presente. Vamos ler capítulo 4, a partir do 13, que diz aqui, ó, o que eu falei para vocês. Que Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. 14. As mulheres disseram a Noemi, as mulheres, talvez as amigas, as vizinhas, louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. Olha só o 17. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram, Noemi tem um filho, e lhe deram o nome Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. É assim que termina a história de Noemi. Algo novo acontecendo. Ali um netinho, toda uma mudança de vida, de destino. Agora ela tem um neto que vai fazer parte da genealogia de Jesus. Quero dizer para você, eu não sei aonde você tem buscado refúgio quando vem as suas crises, seja suas crises existenciais, na sua família, no seu casamento. Gente, quem que não passa às vezes aquele mal entendido, aquela coisa que quando vê a gente se entristece, na igreja, no trabalho, crises da vida, fomes que a gente diz, eu estou com fome disso e eu não tenho. Quero dizer para você, não vá para Moabe, não vá por uma terra estrangeira, não vá buscar no mundo a solução. Lembra de voltar para Belém. A casa do pão estava sem pão? Estava. Não sei por que motivo, mas ficou lá um povo que clamou. Ficou lá um povo que orou, que clamou, e Deus visitou Belém de novo. Eu quero dizer que mais uma vez Ele pode visitar a tua casa. Mais uma vez Ele pode visitar o teu casamento. Mais uma vez. E talvez aqueles que estão longe vão também ouvir da visitação do Senhor na tua vida. E também vão querer, porque estão cansados de Moabe, da morte e sepultura. E querem o verdadeiro pão, o pão que desceu do céu, que é Jesus, que é a palavra, que é a presença de Deus. Amém? Você pode se colocar de pé por um instante? Deus, Ele é gracioso. Deus, Ele é misericordioso. E ali na figura de Boaz, talvez já era algo revelando sobre Jesus, que também nos resgatou e nos resgata ainda hoje, que nos compra, que nos redime, que nos perdoa, que quando a gente acha que não tem mais jeito, Ele te lembra, clama mais uma vez, pede mais uma vez, se coloque na minha presença mais uma vez, não fuja da crise, não desiste de lutar, não tome decisões precipitadas. Talvez a família de Elimeleque pensou talvez no dinheiro. Foi para Moabe porque lá era mais próspero. Só que lá perdeu o que era mais precioso. Perdeu a família.
Eu creio que o recado de Deus em cada coração aqui foi dado. Eu não sei qual é a tua fome. Eu só sei que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. E Ele disse que quem dele comer jamais terá fome. É isso que eu sei. Talvez eu não sei a solução para o teu problema, mas eu quero te dizer que se você se colocar em oração, em jejum e buscar a presença do Senhor, o favor, a graça não é nada que você mereça, é graça, é favor de Deus, é mover de Deus, é mover de circunstâncias, situações que você diz: isso mesmo me aconteceu, é a graça, é o favor. Ruth querer seguir Noemi foi favor de Deus. Foi favor de Deus. E ali começou algo tremendo. Então se coloque em oração agora, nesse momento, querido. Talvez você não está enfrentando nada agora, mas as crises, elas existem. Elas vêm. Eu quero dizer para você que você precisa tomar muito cuidado onde você vai saciar a tua fome. Quer ir para Moabe? Lá parece tão bom. Lembra, Elimeleque encontrou a sepultura. Quilom, Milion encontrou a sepultura. Permaneça em Belém, mesmo que ainda não tenha pão, mas saiba que aquele povo que clamou pelo Senhor, e o Senhor visitou, e assim eu creio que Deus pode visitar tua casa, tua família, esta igreja. Querido, eu queria que você levantasse um clamor nessa noite. Vamos erguer nossas vozes, vamos orar, vamos pedir misericórdia para o Senhor nas nossas decisões, que você não tome decisão com o teu intelecto, mas que você tenha uma palavra, uma direção de Deus. Se você não tem, fique onde está mesmo sem ter pão, e clame até Deus enviar o pão. Feche os seus olhos. Oh Deus, oh Senhor, Tu sondas e conhece cada mente, cada coração aqui. Oh, cada fome que há no coração de cada homem e mulher aqui, Senhor, e onde eles têm buscado, Tu sabes. Misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa todas as vezes que queremos fugir da crise e ir para algum lugar nos saciar. Perdoa todas as vezes que nós saímos de Belém porque não tinha pão e fomos buscar pão em outro lugar, em vez de clamar, em vez de buscar, em vez de implorar, Senhor, por Tua graça e misericórdia, por Tua visitação. Tem misericórdia do Teu povo, da Tua igreja, Senhor. Como Elimeleque, que o seu nome dizia: Deus é meu rei. E na hora da crise, ele não te consultou, Senhor. Ele não tinha uma palavra tua. E o que aconteceu? A morte. Deus tem misericórdia. Deus entra agora no intelecto de cada um aqui, na mente, Senhor. Entra na mente de cada um aqui e desfaz, Deus. Desfaz pensamentos malignos, desfaz, Senhor, pelo Teu poder, desfaz, rompe, no nome de Jesus, pensamentos destrutivos, malignos, pensamentos mundanos, pensamentos que duvidam daquilo que o Senhor pode fazer, rompe com esses pensamentos agora. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, oh, eu libero aqui a palavra de Deus, que é mais poderosa que uma espada de 2 gumes, e agora eu dou uma ordem: seja rompido esse pensamento destrutivo, de morte, de derrota, de luto, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que pensa: minha vida acabou, em nome de Jesus, vai sendo agora cortado pela espada do Espírito, pela espada
espada do Espírito. Você que diz não tem jeito, você que diz não tem jeito, não tem mais pão nessa casa, não tem mais pão nesse casamento, não tem mais pão nesse relacionamento, não tem mais pão nessa igreja, não tem mais pão nesse trabalho. Em nome de Jesus, eu libero você agora das cadeias do inimigo, em nome de Jesus, para você, pelo poder do Espírito Santo, levantar os teus olhos para o alto, levantar os teus olhos para o alto e ver que o teu Redentor vive, e ver nas mãos do Senhor cestos cheios de pão para dar para todo aquele que clamar. Oh, aleluia, eu vejo isso, eu vejo as mãos do Senhor com cestos, aleluia, eu vejo as mãos do Senhor com cestos. Ah, igreja, sinta o cheiro do pão, sinta o cheiro do pão, sinta o aroma do pão, o pão que vem do céu, o pão que vem do céu, o pão que vem do céu. O Senhor diz para você clamar agora, que Ele quer entregar para você o teu pão. Você pode pedir para o Senhor o teu pão. Diz: Senhor, eu quero a minha parte. Oh, maravilhoso Deus, maravilhoso Deus, Tu és maravilhoso, Senhor. É pela fé, querido. É pela fé. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Não é com o teu olho carnal que você vai enxergar esse pão. É pela fé, você pode pela fé. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo pão, Jesus. Obrigado pelo pão, Jesus. Tu és o pão vivo que desceu do céu. Tu és aquele que sacia nossa fome, nossa sede. Tu és aquele que muda a nossa história. Tu és aquele que nos faz sorrir novamente. Oh, Jesus, oh, Jesus. Libera o teu povo da amargura. Libera o teu povo da raiz de amargura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, porque Tu és o pão que desceu do céu. E é em Ti que nós buscamos as soluções, a provisão. Tudo que nós precisamos é em Ti. E obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar, na hora certa, no tempo certo, pelo Teu mover nas circunstâncias da nossa história, que vão nos fazer, por Tua graça e misericórdia, viver um novo começo, uma nova história, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus, amém. Obrigado, Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé para louvar o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele que é o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Já posso sentir a Sua presença desde o início. Glórias a Deus. Vamos adorar ao Senhor. Durante o louvor, você também pode trazer ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta. Este é um mês da Igreja Perseguida, como fazemos já todos os anos. Você que deseja ofertar uma oferta alçada para o DIP, né? Você pode pegar depois um envelope separado ou deixar fora lá dentro do gasofilácio sem um envelope. E você que está nos assistindo verá um vídeo da Igreja Perseguida, onde a igreja aqui local, junto com outras milhares de igrejas do Brasil e do mundo, se reúnem nesse mês de setembro para recolher ofertas e abençoar o ministério Open Doors, portas abertas, onde eles ajudam, capacitam missionários, abençoam também famílias cujos maridos foram martirizados por causa, do Evangelho, foram perseguidos. E todos os anos eles nos mandam um relatório. Você pode ver lá no bancada lá atrás, tem revistas desse Ministério Portas Abertas. Você que nos assiste verá um vídeo agora, depois do louvor. Amém? E você que está aqui, vamos adorar nosso Deus. Senhor,
Todo o tempo, Pai, é tempo de te adorar, te louvar, Senhor. Obrigado pela tua unção sobre nós aqui, Senhor. Te adoramos, te bendizemos, Senhor, em teu santo nome, Jesus. Hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita seu Espírito. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habita. E é o seu prazer cumprir o que nos diz. E então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Aleluia! Vem louvar, vem louvar. Hoje é tempo, hoje é tempo de louvar a Deus, e em nós agora habita seu Espírito. Aleluia! Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, no meio dos louvores Deus habita. Ele está aqui, e é o seu prazer cumprir o que nos diz. Então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza que haja amor, onde há o ódio perdão, para que o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és. A começar em mim, a
começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, rumo a começar em mim. A começar em mim. Quebra, ele quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és. Começar em nós. A começar em nós. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu. Onde há frieza, onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, rumo a pé. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição, rumo à perfeição, rumo à perfeição. Isso, Senhor, quebra corações, para que sejamos todos um, o corpo de Cristo na terra. Aleluia, Senhor. Receba, Pai Santo, nosso louvor, nossa adoração a Ti, Deus, os dízimos, as ofertas, Pai Santo, em prol, Pai Santo, da sua obra, em prol, Pai Santo, das causas sociais, Pai Santo. Venha multiplicar, Pai Santo, nesse tempo de crise, Pai Santo. Venha multiplicar por 30, por 60, por 100, por 1. Em nome de Jesus. Porque foi, Pai Santo, com amor. Todos doaram com amor para Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Poderia sentar. A única coisa que Maisa queria era encontrar a Deus. Ela vivia na Líbia, onde a maior parte da população seguia o islamismo. Quando tinha apenas 8 anos, ela começou a questionar a mãe sobre Deus. E perguntava coisas como: onde está Deus? Com que ele se parece? E sua mãe lhe dizia: não é bom fazer esse tipo de pergunta. Então, Maisa decidiu visitar 2 mesquitas locais para ver se Deus estava lá. Na primeira, ela foi agredida, acusada de usar roupas inadequadas. Na segunda mesquita, ela se sentiu aceita e acolhida e começou a estudar o Alcorão. Mas conforme ela foi ficando mais velha, começou a ser tratada diferente. As pessoas perguntavam: por que você não cobre mais o seu corpo? E vendo seus líderes terem a mesma atitude, ela se cansou e foi embora. Uma noite, anos depois, Maisa estava sobrecarregada com problemas pessoais e começou a chorar sozinha em seu quarto. De repente, sentiu alguém tocar os seus pés. E o quarto escuro começou a se iluminar repentinamente. Ali estava um homem brilhando como a luz. Eu senti felicidade em meu coração apenas com a presença dele. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E então desapareceu. Quem era esse homem de luz? Finalmente, seria esse homem Deus? Maisa e a família fugiram para o Egito durante a Guerra Civil. Sua nova vizinha começou a falar sobre Jesus para Maisa e mostrou uma Bíblia para ela, que se lembrou da experiência em seu quarto e contou sobre a visão que teve naquela noite. A mulher abriu a Bíblia no livro de João, capítulo 14, versículo 6, onde diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Finalmente, as perguntas de Maisa, aquelas que ela fazia desde criança, foram respondidas. Ela procurou em todos os lugares por Deus, mas Deus que a encontrou. E foi aí que Maisa começou a seguir Jesus. E aquela mulher a abençoou e disse: você será luz para a Líbia. Brilhe pelo povo da sua nação. Maisa está pronta para voltar e juntamente com ela uma Bíblia. Ela voltou para a Líbia e se reuniu em secreto com outros cristãos por 2 anos. No fim,
o segredo de Maisa foi descoberto. Ela foi agredida por radicais extremistas e ameaçada de casamento forçado com um muçulmano. Com a ajuda de irmãos cristãos, ela conseguiu escapar para salvar a própria vida. Hoje, Maisa vive em outro país e continua seguindo a Jesus. Maisa é a prova viva de que Deus alcança os lugares mais escuros com a sua luz. Ele toca vidas em situações impossíveis. E é por pessoas como Maisa que a Portas Abertas se compromete a ajudar cristãos perseguidos em todo o mundo. Porque Deus está trabalhando de maneira inesperada em lugares inesperados. Cremos que com Jesus, o homem de luz, todas as portas são abertas para o Evangelho. E você? Você pode transformar a realidade de cerca de 260 milhões de cristãos que são extremamente perseguidos por causa de sua fé em Jesus. Saiba como: www.portasabertas.org.br. Antes de encerrarmos os recadinhos, quinta-feira estamos aqui guerreando, clamando, intercedendo, na tenda do encontro às 20 horas. Não teve a última quinta-feira por causa do decreto, aí foi revogado. Mesmo assim, estávamos aqui orando por vocês. Pastores estão orando por vocês. Estamos num tempo de guerra, estamos num tempo de batalha. Dia 1º de outubro começará um jejum novamente de 40 dias. O Espírito Santo já tem nos dado orientação sobre o tema desse jejum. Deus, Ele quer preparar a sua igreja. Ele prepara as minhas mãos para o combate, os meus dedos para a guerra. O Espírito Santo está anunciando o que Ele está para fazer na terra, nesses dias, ainda neste ano. Ele pede para vocês não se assustarem, mas primeiramente nós temos que nos sujeitar a Deus, resistir ao diabo, e aí sim Ele fugirá de nós. Amém? Quinta-feira, oração, tentando encontro das 20 a 21 horas. Próximo domingo aqui novamente, a partir das 19 horas. Você quiser também acessar nosso site, o ccfoz.com.br. Lá tem as ministrações, tem os recados, nosso canal no YouTube, para que você não perca as novidades do céu, porque são dias difíceis e Deus é o ano da fé, e a tua fé está sendo provada. Tua fé está sendo provada. Senhor, onde está a tua fé? Tem que estar no pão, em Jesus. Amém? Vamos colocar em pé. Senhor, abençoe todas as vidas aqui presentes. O Senhor é recompensador dos que o buscam. Livra-os das pragas, livra-os das pestes. Livra da peste que se move sorrateira nas trevas e da praga que devasta meio-dia. Livra! Livra do diabo, Senhor. Livra das garras do maligno, Senhor. Do rododoshodoropai andarecamble barabavanai. Pai, ordena a tua bênção, a tua unção sobre os teus filhos aqui, para mais uma semana, Pai, mais uma jornada, Pai Santo, de vida, vida, vida em abundância. Oh Pai, Deus de mistérios, que fará milagres ainda neste mês de setembro. O Senhor estará enviando um anjo na sua casa, no seu trabalho. Não te assustes, pois que os anjos do Senhor continuam acampados ao seu redor. E o nosso Senhor não dorme nem de dia nem de noite, Ele vigia. O Senhor está de olho em você, está de olho em seus pés, porque Ele é um Pai presente, e Jesus é o Deus Emanuel. Que teu profundo amor, Pai eterno, na graça do Senhor Jesus,
a unção e o poder do Espírito Santo, que é o selo da tua igreja, sobre cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Faça resplandecer seu rosto sobre nós e nos dê misericórdia. Levante seu rosto sobre nós e nos dê a paz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Segura a tua bênção aí, em nome de Jesus. Tenha uma excelente semana de graça, de poder, a unção do Senhor. Que Deus proteja você e esteja vigiando. O Senhor diz: vigia, vigia. Ao atravessar a rua, aonde você for, vigia, porque esses dias você vai precisar guerrear em oração, em nome de Jesus. Amém? Vai na paz do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus.